O Brasil deve enfrentar uma crise nos próximos 2 anos, é o que afirma Mailson da Nóbrega. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto? Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. A gente vê aqui, Mailson da Nóbrega, país tem encontro marcado com crise em 2 anos. Para ex-ministro da Fazenda, arcabouço fiscal virou letra morta. Lula não cortará mais gastos e tarifas de Trump são desastre temporário. E a gente vai entender um pouquinho melhor a esse respeito. Agora, sobre a questão do arcabouço fiscal, a gente já comentava isso, falou a exaustão, que não funcionava, é um negócio assim só para inglês ver. Coloca antes tinha um teto de gastos, agora tem uma base, um patamar inicial de gastos. Então o governo deve gastar sempre um percentual ali da questão da inflação. Então é feito para dar errado. E mesmo assim, se o governo chegar a estourar esse arcabouço, for muito além da meta ali, tudo que ele precisa fazer é escrever uma cartinha para o Congresso. Pronto, tá resolvido. Ó, foi mal aí, desculpa. Então, não tem como isso dar certo. Antes, essa questão de furar o teto de gastos era motivo de impeachment. Agora, não, é só mais uma quinta-feira aí, estourando aí alguns bilhões, não tem problema não. Passados mais de 2 anos desde a posse do presidente Lula, para o seu terceiro mandato no Palácio Planalto e apenas 18 meses das próximas eleições no país, é muito difícil acreditar que o atual governo avançará no corte de gastos ou adotará outras medidas em prol da responsabilidade fiscal. A avaliação é que o ex-ministro da Fazenda, Mailson de Nóbrega, que esteve à frente da equipe econômica entre 88 a 90 no governo de Sarney. A gente já tem falado bastante sobre isso, porque o Lula, basicamente, ele não tem apoio orgânico. O apoio que ele ainda conseguia em algumas áreas é apoio comprado. Ele precisa gastar, por isso que ele aumentou tanto o número dos ministérios, para poder jorrar aquele monte de dinheiro, e mesmo assim não tá conseguindo apoio, mesmo assim era para sair aquela reforma dos ministérios lá, ofereceu para o Centrão, mas ninguém tava querendo. A única coisa que mudou foi que colocou a Glaze, que já é base, colocou o Boulos, que também apoia o Lula, então não mudou muita coisa. Por quê? Porque o Lula, ele não tem apoio. É muito caro para você continuar do lado do Lula, porque ele é aquele político radioativo. O pessoal que se posiciona próximo a ele acaba perdendo votos. Então o pessoal já percebendo isso, então fica caro. Ele não vai cortar gastos, porque a vida dele é isso. Ele deve a muita gente por ter descondenado, colocado ele na presidência. Então pode esquecer essa questão de cortar gastos, que não vai. A gente não pode criar esse tipo de expectativa. Em entrevista ao Metrópolis, Mailson, hoje com 82 anos, vaticina que o Brasil não conseguirá escapar de uma grave crise fiscal, caso o governo Lula não contenha a explosão dos chamados gastos obrigatórios, com saúde, educação, previdências, fundos constitucionais e programas sociais. O corte dessas despesas não foi contemplado no pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, que, diga-se de passagem, não foi um pacote de corte de gastos, foi de aumento de impostos, né? Há estudos que mostram que em 2027 toda a margem do arcabouço fiscal será ocupada por gastos obrigatórios. Isso vai colapsar antes. Já está ficando claro que esse estreitamento crescente da margem de gastos discricionários, que podem ser ajustados de acordo com a disponibilidade de recursos, está causando uma dificuldade muito grande no orçamento. Não é essa questão desses gastos discricionários, é a questão do Lula torrar dinheiro adoidado. Ele não tem. Primeiro, porque ele já esbanja adoidado, já leva comitivas de centenas de pessoas toda vez que vai fazer uma viagem. A própria Janja, que não tem cargo institucional nenhum, ele coloca como se fosse uma representante para viajar, vai para a França, vai para outros lugares. Então já começa daí. Fora os outros lugares. Um exemplo é a questão dos Correios, né? Que há pouco tempo atrás no governo Bolsonaro dava lucro, mas agora está dando prejuízo e corre risco de insolvência. Muitas empresas que são terceirizadas pelos Correios para fazer as entregas já estão parando os seus trabalhos porque não estão recebendo. E aí já fica esse alerta. Mas por que está acontecendo isso agora? Mudou uma coisa estrutural nos Correios? Não, foi só questão de cargos. O Bolsonaro, ele estava cortando muitos cargos, muitos desses incompetentes, era muito cacique para pouco índio. Agora o Lula o que faz? Recoloca todos esses cupinchas, esses pelegos sindicalistas que não trabalham, são incompetentes, e não é só o gasto dos salários, que são salários pomposos. Não é o trabalhador, o concursado que faz a entrega, nada disso. É o pessoal lá do topo da pirâmide, são salários altos e para tomar decisões de merda, o que é pior. Se fosse só a questão do desperdício de dinheiro com o salário desse pessoal, era uma coisa, mas esse pessoal ainda tenta mostrar serviço e só piora tudo. Então a gente já vê que tá gerando vários problemas. Agora, a questão da crise, que
tá chegando aí, batendo na nossa porta, sobre essa guerra comercial que está acontecendo. Tem muita gente que fala sobre a oportunidade. Poxa, os Estados Unidos são um grande fornecedor de alimentos para a China. E é verdade, com essa situação essa guerra fiscal, essa guerra econômica, a China vai parar de comprar alimentos dos Estados Unidos para comprar de outros fornecedores. E o Brasil é um dos grandes celeiros do mundo, né? É capaz de fornecer. É claro que a gente tem ainda alguns impasses, que a infraestrutura aqui no Brasil é péssima, a cadeia logística é triste, é lamentável, para dizer o mínimo, mas poderia realmente dar vazão para isso, né? Mas a gente imagina que não vai solucionar o problema do PIB aqui no Brasil, porque o gasto está muito alto, a gente só está aumentando a dívida, e aí gera ainda um outro problema, que seria a inflação de alimentos. Como agora a concorrência por esses alimentos, os alimentos se tornaram um item mais escasso, tem mais gente procurando e menos oferta desse produto, o que acontece? Vai forçar a inflação para cima, vai aumentar o preço dos alimentos e, mais uma vez aqui, o povo vai sofrer. Além do fato que tem um lado positivo, tem um lado negativo dessa história. Eu acho que o lado negativo ainda é pior. Mas, além disso tudo, o Brasil ele é um país de terceiro mundo, é um país subdesenvolvido, um país que não tem credibilidade, aqui tem insegurança jurídica. Então, quando o investidor estrangeiro ele pensa em investir no Brasil, é uma possibilidade, como é um país assim que está em crescimento, existe uma possibilidade de crescer, de furar a bolha, de conseguir realmente crescer além daqueles países que são já consolidados. Mas o problema é que quando chega uma crise, como esse exemplo que a gente está se aproximando aí sobre essa guerra fiscal, esse momento de incertezas, o normal é um investidor estrangeiro tirar o dinheiro desses países que não têm tanta credibilidade, não têm tanta segurança. Por isso, a gente vê que aqui no Brasil teve recorde. O Brasil registra a maior fuga de dólares da história em 2025. O Brasil registra maior fuga de dólares. No primeiro trimestre, o saldo do fluxo cambial ficou negativo em 15,8 bilhões. Superou a saída da moeda norte-americana em 2020, ano da pandemia de Covid. Os dados são do Banco Central. Ou seja, o que a gente está enfrentando agora nesse momento com a questão assim, é claro que essa crise, essa situação que está se aproximando sobre essa guerra fiscal seria algo terrível de qualquer forma, independente do presidente, certo? Isso aí a gente concorda. Agora, se a casa tivesse arrumada, tivesse tudo ok, o Brasil com saldo, o comércio punjante, a economia crescendo, a indústria também se desenvolvendo, seria outra história. A gente ia sentir um baque, mas a gente estaria mais saudável. Agora, a economia já fragilizada. É claro, os números do Postman lá estão maravilhosos. Desemprego nos níveis mais baixos. Inflação, apesar de estar acima do teto, tá sob controle. Então tá tudo legal. PIB crescendo, então não tem nenhum problema. Só que a gente sabe que a realidade é outra. A inflação tá realmente comendo feio. O PIB tá subindo por conta de gasto do Estado, né? Não é um PIB. É um PIB artificial, essa que é a verdade. Então a gente vê que a coisa não tá fácil, não tá boa. E aí, com uma situação dessa que se apresenta sobre essa guerra comercial, vai ficar ainda pior. Infelizmente, é isso que a gente está vendo se aproximar. Bom, a gente espera que nada disso se consolide, mas o caminho, a direção que a gente está vendo que vai para essa situação de crise. Bom, essa é a minha visão. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você pode deixar aqui nos comentários, bem como notícias e assuntos para a gente tratar aqui também. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.